Meus prezados irmãos, prezadas irmãs, boa noite a todos. Nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite. Rogamos inicialmente a todos que coloquem os telefones celulares no modo silencioso e vamos em seguida elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo as bênçãos de mais uma oportunidade de aqui nos encontrarmos e nos reunirmos em seu nome, para podermos estudar a sua boa nova de bênçãos e de luzes para as nossas vidas. Rogamos ao Mestre que abençoe a todos aqui presentes, que abençoe os nossos familiares, os nossos lares, que ampare a todos aqueles nossos irmãos que se encontram radicados no plano espiritual e aqui também estudando conosco nessa casa bendita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade, a glória, para todo sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida eterna, a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As dificuldades e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais feliz. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor desses bens lhes ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos
que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire a seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas passageiras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Ainda conjugado com o ensinamento evangélico, nós temos a questão do Livro dos Espíritos, de número 195, em que Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: a possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se só mais tarde? Resposta: aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos descrentes. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto, que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então, sentimento oposto a esse, trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência, que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Senhor Evandro. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, conforme foi informado, nós estamos estudando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Meu Reino Não É Deste Mundo. Ele é o capítulo que nos amplia e desenvolve a ideia principal dos ensinamentos de Jesus, qual seja o de comprovar a existência da vida futura e nos esclarecer a respeito dos nossos objetivos de evolução e progresso. Isso Jesus deixou claro no Sermão da Montanha, também na frente de Pilatos,
e de todos aqueles que assim ali se encontravam durante o seu julgamento, quando foi perguntado a ele se ele era o rei dos judeus. Ele respondeu: meu reino não é deste mundo, meu reino não é aqui. E o item 5 desse capítulo nos fala sobre o nosso ponto de vista com relação à vida futura e como analisamos, sob o ponto de vista da nossa fé, as lições de Jesus. O ponto de vista a que Allan Kardec se refere significa o modo como agimos, analisamos, enxergamos e entendemos sobre o mundo e a vida, principalmente a vida eterna. Nessa lição, o codificador apresenta duas maneiras de viver, ou seja, dois pontos de vista, o material e o espiritual. O ponto de vista material leva em consideração e tem como principal objetivo a vida presente. E o espiritual tem como principal meta a vida futura. Infelizmente, a maioria adota como modelo o ponto de vista material, centralizando a sua existência na priorização de ideias e decisões com base a uma vida materialista, valorizando mais o aqui e agora e colocando seus pensamentos, sonhos e objetivos nas coisas terrenas. São pessoas que colocam acima de tudo seus interesses, fantasia e prazeres no mundo. O mais importante para a maioria é conquistar status, posição de destaque na sociedade, prestígio e bens para se distinguir aos olhos do mundo, não de Deus. São criaturas que, sem o conceito da vida futura, o sentido dos ensinamentos de Jesus, perdem completamente os seus objetivos. Se a vida termina em um túmulo de um cemitério, para que você é bom? Qual o objetivo de andar no bem se daqui 50 ou 100 anos tudo acaba? É o que indaga geralmente o homem materialista, preso às coisas materiais, sem nenhuma visão do futuro espiritual. Foi por isso que Jesus, desde quando aqui esteve, deixou claro a todos que o escutavam, principalmente no Sermão da Montanha, que ele era o grande iniciador dos ensinamentos acerca da vida futura e que a vida futura constituía o eixo, a mola impulsora de sua doutrina. E como ele não podia ficar eternamente conosco, ele mesmo anunciou a vinda daquele que completaria os seus ensinamentos quando afirmou: se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós conhecereis,
porque ele ficará convosco e estará em vós. O Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que vos tenho dito. São dos Registros de São João, capítulo 14, versos 15, 17 e 20. Meus irmãos, o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, hoje está entre nós. Coube ao Espiritismo desenvolver esses estudos e mostrar um íntimo relacionamento que existe entre o mundo espiritual e o mundo em que nós encarnados vivemos. Isso porque, com o advento do Espiritismo, a alma deixou de ser uma simples figuração sem objetivos. Deixou de ser uma fantasia e mostrou com fatos comprovados que a vida continua e que nós possuímos um corpo espiritual perfeito, etéreo, fluido e volátil que serve de veículo para a vida futura. O mundo espiritual encontra-se ao redor de nós e nele habitam os seres desencarnados. São seres que um dia aqui viveram e conviveram conosco e que continuam a nos influenciar com seus pensamentos e atos. São influências que, de certa maneira, nos dirigem pelos caminhos da vida com suas sugestões e seus conselhos. Portanto, o Espiritismo veio dar cumprimento aos ensinamentos de Jesus, fazendo com que o mundo espiritual fosse conhecido por todos de maneira real. Pois antigamente era conhecido pelos nossos antepassados, e nós mesmos, em outras vidas, de maneira simples e ingênua, atendendo mais fantasias e benefícios materiais. Jesus se referia ao reino do progresso constante, em conhecimento e em moralidade rumo à evolução. Ele se referia ao mundo dos espíritos, para o qual a experiência corpórea constitui um fator decisivo à felicidade ou ao sofrimento. Se compreendermos o mundo espiritual como sendo uma escola e a existência corpórea como uma prova temporária, tudo se torna mais claro. Fim do curso e o período de provas, o espírito retorna ao seu verdadeiro mundo, de onde vislumbra as experiências vividas e colabora para os planos futuros. Tendo isso em mente, podemos imaginar quanto de vazio representam as existências voltadas exclusivamente para os gozos materiais. Como sabemos, existem pessoas que fazem dos seus dias uma permanente agitação social. Festas, jantares, jogos e prazeres de toda a ordem. A existência terrestre se lhes afigura como um processo de curtição a que se apegam com todo vigor, ignorando que somos espíritos temporariamente revestidos de um corpo físico,
para um objetivo: o nosso progresso espiritual e o melhoramento do mundo em que vivemos. Os depoimentos daqueles que partiram para o além são um alerta a todos nós. E devemos isso ao Espiritismo, que nos abre a possibilidade de contar com nossos entes queridos, enquanto outros segmentos religiosos abafam e proíbem. Na parábola dos talentos, narrada por Jesus, ele nos ensina que Deus pedirá contas da aplicação dadas por nós aos recursos que nos foram doados na romagem terrena. É nessa prestação de contas que muitos dos que agora riem chorarão e lamentarão amargamente as oportunidades perdidas. Devemos, pois, enriquecer o nosso espírito com boas obras e preparar o nosso futuro, pois somos espíritos imortais e a eternidade nos espera, ou seja, a vida continua. É por isso que Allan Kardec nos consola e nos esclarece na lição da noite. A morte deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que se dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz. São Lucas registrou o seguinte apontamento no seu Evangelho. Então, as multidões o interrogaram, dizendo: que haveremos, pois, de fazer? São Lucas, capítulo 3, versos 10. Ou seja, Jesus, quando ensinava, era sempre interrogado por muitos perguntando: mestre, o que precisamos fazer para alcançarmos a felicidade? Diante dessa interrogação é que a doutrina espírita nos aconselha: siga Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Estude o seu Evangelho e semeie sementes de alto valor moral. Ame e seja caridoso em todos os aspectos das necessidades humanas. Se tiveres de fazer uma viagem, deves preparar as malas, levando o suficiente para a sua tranquilidade. É o que deves fazer. Preparar moralmente, despertando suas qualidades valiosas no coração para a grande viagem que todos devem empreender no além-túmulo. Quem não tiver essa segurança sofrerá duras consequências. É por isso que a doutrina dos Espíritos pede a todos os seus seguidores para estudarem, trabalharem e compreenderem todos os sentidos da vida, todos os objetivos da criação, sendo honestas, boas, perdoando as ofensas, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pois é cultivando a fé e construindo a paz no coração, pela transformação moral, que nós alcançaremos a nossa evolução espiritual. Meus irmãos, e para completar, nós temos uma lição
que nos mostra como se age no ponto de vista material. É uma mensagem de Hilário Silva no livro Histórias da Vida, a lição número 12, em que ele nos conta que o jovem estudante prestaria exames na manhã seguinte. Contudo, naquele dia elaborou um longo programa de diversões. Almoçou em casa de amigos, foi ao cinema na sessão vespertina. Ao cair da tarde, dirigiu-se ao clube, gastando o restante do sol entre a natação e o esportes diversos. À noite, após o jantar, entrecortado por assobios e cantarolas, o jovem caminhou-se a uma festa de aniversário em companhia de vários colegas. Usou generosamente de salgados e bebidas. Contou e ouviu casos inúmeros. E, por fim, dançou até altas horas da madrugada. Quando retornou a casa, resolveu preparar-se para o exame. Tomou livros e apontamentos, fez uma pesquisa e assustou-se com o pouco tempo disponível para absorver as lições. Lançou-se afoitamente ao trabalho. Embora passasse o restante da noite acordado, não conseguiu estudar devidamente. No momento da prova, o rapaz desesperado teve violenta crise nervosa, clamando em gritos que era o mais infeliz de todos os seres. Não descuidemos do trabalho em nossas vidas. O Espiritismo faculta-nos entender que cada um traz no mundo tarefas intransferíveis. Entretanto, quase sempre, o homem negligente repete as atitudes do estudante desprevenido. Atravessa a existência entre diversões e prazeres, esquecido das responsabilidades. Constrói sonhos e fantasias, embora cercado de realidades gritantes. Quando, porém, se avizinha a hora do exame de consciência pelas transformações da morte, procura o tempo perdido e, porque não encontra, passa a afligir-se e a lamentar-se, exigindo para si a felicidade que não deu aos outros. É por isso que Jesus nos ensinou, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Esse é o papel da doutrina espírita entre nós. Nos esclarecer a respeito da vida, principalmente a vida futura. Nós não viemos aqui como encarnados como se estivéssemos numa viagem de férias. Nós viemos para cumprir um papel que nós escolhemos antes de encarnarmos. Então a responsabilidade é toda nossa. Que Deus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, minhas irmãs, dando sequência aos nossos estudos dessa noite,
nós constatamos que esse capítulo que nós estamos estudando, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, o apóstolo João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, ele narra o diálogo de Jesus das autoridades romanas e com as autoridades do templo, do Sinédrio. E apenas para recordar esse momento ímpar da humanidade, nesses instantes em que o Cristo antecederam a crucificação de Jesus, lembremos aqui os relatos do evangelista João. E Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então esse diálogo que o mestre aproveita naquele momento, aproveitando a pergunta do então governador da Judéia, Pôncio Pilatos, ele se utiliza daquele instante para legar um ensinamento para a humanidade que só mais tarde a humanidade compreenderia de maneira definitiva. Nós verificamos que os textos evangélicos ao longo dos séculos, eles foram tendo uma interpretação distanciada da realidade que Jesus quis nos mostrar. E o que nós constatamos é que Jesus nos trouxe naquele instante aquele que seria o eixo dos seus ensinamentos e que conduziria as criaturas humanas para compreender o seu maior ensinamento, a sua maior revelação, que foi a revelação do amor, que só poderia ser compreendida a partir do eixo do entendimento das vidas futuras, da reencarnação, das múltiplas existências, das múltiplas oportunidades que Deus concede a todos os seus filhos em toda a sua criação, a fim de que todos os seus filhos possam cumprir a lei de evolução. Nós só podemos sair do primitivismo, aí já considerando a nossa condição humana, né? Porque, como sabemos, o princípio espiritual ele nasce nos outros reinos. Existe até famoso pensamento, dizem que de origem oriental, que fala o seguinte sobre o princípio espiritual: a alma dorme na pedra. A alma dorme na pedra, respira nos vegetais, movimenta-se nos animais e desperta no homem. Ou seja, o princípio espiritual existe sempre. Agora, a vida inteligente é a partir do momento em que esse princípio espiritual se torna, está presente no corpo humano. E aí, baseados nisso, nós vamos verificar que, para podermos sair da primitividade, para podermos sair de uma condição absolutamente atrasada do ponto de vista da evolução como criaturas, nós precisávamos compreender a lei de amor. Essa foi a grande diferença em toda a humanidade. Mas para podermos compreender a lei de amor, é preciso que a gente tenha noção da grandeza, da justiça e da inteligência divina, que se faz presente
através da concepção do conceito de vidas futuras. Ou seja, nós estamos hoje numa experiência passageira. Um dia o nosso corpo físico perecerá e será entregue a transformações da natureza, mas existe um princípio inteligente, um princípio espiritual que permanece e que vai para o mundo espiritual por toda a experiência adquirida nesta e em encarnações passadas, em vidas passadas, a fim de chegar ao mundo espiritual, reavaliar a situação e, numa próxima oportunidade, aqui ou em outros mundos, dar sequência nesse processo de crescimento, nesse processo de evolução. A partir daí, quando aceitamos essa realidade, que a doutrina espírita, como Consolador prometido, vem e nos traz de maneira muito clara, nós compreendemos melhor a lei de amor. Nós compreendemos melhor as diferenças humanas, as diferenças individuais. Nós compreendemos o mundo exterior e o nosso próprio mundo de uma maneira completamente diferente. A incompreensão acerca da multiplicidade das vidas, acerca da incompreensão do mundo espiritual, nos deixa muito mais próximos da barbárie do que da evolução civilizatória. Porque no momento em que a gente, como vimos aqui na leitura do Evangelho, enxerga o mundo apenas a partir de uma experiência transitória, carnal, com objetivos meramente materiais, de viver em sociedade, conquistar as coisas, conquistar os bens terrenos, defender esses bens com a vida e com a morte, viver em torno deles de maneira absoluta, né? Compreender o mundo apenas pelas suas conquistas, do poder, dos privilégios, das honras passageiras. Quando nós não temos isso, por circunstâncias reencarnatórias, mas quando não cremos na reencarnação e não temos isso, a tendência normal é o quê? A revolta. Daí o surgimento de tantas ideias que têm jogado as criaturas umas contra as outras, por compreenderem as suas realidades, que estão presentes de uma forma muito mais ampla e não apenas numa compreensão curta e míope de uma vida, de uma encarnação aqui presente. O conhecimento do mundo, das vidas futuras, nos deixa mais próximos de compreender a lei de amor que Jesus nos ensinou e, consequentemente, nos força a avançar para um estado civilizatório mais adiantado. Se nós compreendermos a vacuidade de uma vida curta aqui na Terra, porque uma média aí de 75 anos, nos países mais adiantados, a vida possui, nos mostra que não vale a pena nós perdermos a nossa paz, a nossa dignidade, perdermos a nossa tranquilidade, a nossa felicidade, por questões de ordem meramente material. Nós passamos a compreender melhor as situações que dizem respeito também ao nosso semelhante. O egoísmo se torna mais relativo nas nossas relações, porque nós passamos a entender melhor que certas circunstâncias da vida precisam ser abordadas com mais prudência, com mais calma, com mais entendimento, com mais espírito de ceder. E aí então nós deixamos de cometer determinados delitos, seja da consciência, sejam daqueles estabelecidos nas próprias leis penais, porque a gente aprende a conviver melhor, a gente aprende a reagir melhor diante das dificuldades da vida. Nós só conseguimos, meus irmãos, minhas irmãs, compreender o amor divino e o amor entre as pessoas a partir da compreensão da multiplicidade das existências, de que nós viemos de uma encarnação passada, passamos para o mundo espiritual, programamos a nossa presente vida,
estaremos aqui por um determinado tempo e um dia voltaremos carregando a bagagem que nós conquistamos, que não tem nada a ver com poder, que não tem nada a ver com títulos, que não tem nada a ver com propriedades, que não tem nada a ver com recursos financeiros ou honras passageiras. Nós levamos as nossas verdadeiras propriedades, conhecimento que nós conquistamos e as virtudes que nós também, pelo nosso esforço, conseguimos conquistar e que nos tornaram criaturas melhores. Meus irmãos, sem vida futura, nós não temos condições de aceitar sequer a maior parte dos conhecimentos religiosos, nem mesmo aqueles que o Cristo nos trouxe. Jesus jamais falaria do amor de Deus pelas suas criaturas, pelos seus filhos, aquele amor que Deus nos emprega para com todos nós, ao criar o próprio mundo onde nós habitamos, sem nos mostrar os fundamentos da sobrevivência da nossa alma após a vida física. E ele próprio fez questão de demonstrar esse triunfo da vida sobre a morte, nos trazendo pessoalmente, e utilizou-se para isso de uma mulher maravilhosa, de uma mulher digna e honrada, de uma mulher que se torna o símbolo da verdadeira cristandade, que foi Maria de Magdala, fazendo-a mensageira desse triunfo do Cristo sobre a morte, na maior notícia, ou na melhor notícia que o mundo um dia pôde receber, que foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, numa clara demonstração da vacuidade, de como é perecível a vida futura, a vida presente, e como é passível de ser vencida a partir da compreensão das leis de Deus. Além disso, Jesus, em diversos momentos, ele ratifica esse que foi o eixo da sua doutrina. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no evangelista, também no evangelista João, no capítulo 3, versículos 1 a 12, Jesus, tentando explicar a multiplicidade das vidas, a reencarnação, o princípio do retorno, o princípio da reencarnação, para o doutor da lei, que foi Nicodemos. Você se lembra que ele o procurou à noite, morto de vergonha de ser visto pelos seus pares do Sinédrio, mas como ele era uma criatura que tinha extrema simpatia pelos ensinos do Cristo, já se identificando com muitos deles, né? E tanto isso é verdade, que ele e José de Arimateia é que pleitearam ao sumo sacerdote ao corpo de Jesus Cristo crucificado para poder enterrá-lo com dignidade, e assim o fizeram, né? Ele procura Jesus à noite, pede um esclarecimento: como que uma pessoa adulta, já velha, pode voltar ao ventre de sua mãe e vir para a terra novamente? Ele não compreendia, evidentemente, o fenômeno das vidas futuras, nem da vida no seu prisma da reencarnação, e o Cristo teve dificuldades para explicar a ele, que era uma criatura sábia, razão pela qual Jesus promete à humanidade, na presença dos seus discípulos, que ele mandaria no futuro um Consolador para explicar todas essas outras coisas. O Consolador que ficaria conosco para toda a eternidade. E Jesus, então, quase 20 séculos depois, encaminha nas terras da França, naquele mesmo local onde a maior parte dos cristãos foram trucidados nos 3 primeiros séculos, que foi na planície de Lyon, na França, um sábio francês que, tendo descortinado para si o mundo espiritual nas casas elegantes de Paris, onde havia o hábito
dos parisienses ricos de prestigiar os eventos ligados às mesas girantes, às mesas que voavam e que falavam. Eis que esse sábio então descobre o novo mundo e retira, a partir do seu esforço, com o auxílio de uma legião de espíritos de luz, retira o véu que existia entre a humanidade e o mundo espiritual, entre as religiões e a vida espiritual, e explica tudo aquilo que Jesus não pôde nos dizer na sua integralidade quando esteve aqui entre nós, em face da nossa ignorância. Nesse capítulo ainda, que nós estamos a estudar nessa noite, meus irmãos, Kardec separa como último item uma carta de uma rainha da França, que ao desencarnar trouxe o seu testemunho. Como nós temos algum tempo, eu gostaria de ler para vocês, não é grande a lição, mas o depoimento dessa rainha, que diz o seguinte: ao chegar lá no mundo espiritual, depois de uma vida na realeza aqui na terra, quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, essa realeza sequer me acompanhou até o fundo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, via acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendia a esterilidade das honras e grandezas com que tanta avidez se insistem na terra? Para granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos perguntam aqui o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste: teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, e não entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que eles podem facultar acesso a essa morada. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo a criatura humana. Ela é o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma rainha da França, Rabre, 1863. Então, meus prezados irmãos, essa nossa irmã, no seu depoimento, nos mostra que o verdadeiro governador da terra e o verdadeiro governador do céu, que ela realmente compreendeu quando chegou ao mundo espiritual, na realidade é Jesus, E é por essa razão que Allan Kardec não só coloca essa lição aqui nesse capítulo 2,
que estamos a estudar, como também nos mostra que existem aspectos espirituais e morais nos ensinamentos de Jesus que não podem ser desconhecidos, sob pena de nós fazermos uma interpretação infantil, uma interpretação piegas do próprio Evangelho de Cristo. E para podermos compreender o próprio Sermão da Montanha, que é o maior documento já escrito aqui no planeta, a partir das promessas de Jesus no monte, de frente para o mar da Galileia, e anotadas pelos seus apóstolos, pelo apóstolo Mateus. Nós só compreenderemos o Sermão da Montanha se nós tivermos em vista o conceito da multiplicidade da vida, o conceito, meus irmãos, das vidas futuras, porque senão os enormes sofrimentos, as injustiças, as diferenças sociais jamais seriam consoladas de uma maneira efetiva apenas pelos ensinamentos e pelas verdades que o Cristo nos revelou. Nós precisaríamos de muito mais experiências em sofrimento e desilusão para podermos compreender essas verdades. Sem o conceito de vida futura, como que nós poderíamos compreender a necessidade de fazer o bem, a necessidade de sermos humildes, a necessidade de sermos pacíficos, a necessidade de sermos bondosos, a necessidade de darmos a outra face, a necessidade de aceitarmos o sofrimento? Como que nós poderíamos fazer tudo isso se tivéssemos apenas a noção de uma existência aqui no planeta em que só os fortes prosperam, em que só os velhacos preponderam? Se nós não soubéssemos, não tivéssemos a convicção de que todos nós um dia teremos que prestar conta das nossas atitudes e ações aqui no planeta, nós não compreenderíamos a justiça divina, nós não compreenderíamos a razão da dor e a razão do sofrimento. Se não tivéssemos a convicção de que nós somos os herdeiros das nossas próprias experiências passadas e recebemos nessa existência as consequências dos disparates cometidos por nós, usando mal a nossa liberdade, nós imaginaríamos quando na condição de doentes ou de necessitados de toda ordem, a constatação de que Deus seria injusto para com todos nós. Mas o meu reino não é desse mundo, como nos afiançou Jesus Cristo. E essa é a chave da interpretação da própria justiça divina. É a compreensão, meus irmãos, que nos ajudará a vivermos melhor. É a maneira que nós encontraremos para poder explicar tantas e tantas diferenças próprias de um mundo de expiação e prova. Um mundo que nós construímos nos nossos disparates cometidos em vidas anteriores. Então, para compreendermos Jesus, para compreendermos o amor que Ele nos ensinou, é fundamental que nós tenhamos em nosso horizonte, em nossas convicções, a compreensão acerca da multiplicidade de experiências que renovam o nosso mundo íntimo, que renovam a nossa inteligência, que nos apaga temporariamente as lembranças cruéis que cometemos no passado e nos dá uma outra oportunidade para que, recomeçando a nossa existência, ou em uma nova existência, nós possamos então agir melhor, pensar melhor, converter os nossos equívocos em oportunidade de redenção. É por isso, meus irmãos, que jamais o materialismo irá promover a transformação do nosso planeta. Jamais as teorias materialistas, que se colocam até como teorias que explicam e desenvolvem a
as desigualdades humanas, quando não se baseiam no amor de Jesus. São figueiras estéreis, destinadas à morte, destinadas ao passar do tempo, serem mortas e jogadas no entulho, porque acabarão cedendo ao sol das renovações que a humanidade já começa a descortinar, porque o amor de Jesus e os ensinamentos que Ele nos trouxe a respeito do amor e da justiça de Deus haverão de preponderar e de prosperar nos corações das criaturas humanas. E a respeito desse dilema entre materialismo e espiritismo, um dia, na Federação Espírita Brasileira, e com essa lição nós caminhamos para o final aqui, para o apagar das velas aqui da nossa participação. Um dia, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ao encerrar uma reunião na Federação Espírita Brasileira, foi procurado, na presença de todos ali no auditório, por um amigo seu, que era um conhecido materialista, e que foi àquela reunião para fazer um desafio ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos aqui ler para os irmãos, está no livro Instante da Vida, da Lavra Espiritual, do nosso querido Humberto de Campos, nosso festejado irmão X, e psicografado pelo querido Francisco Cândido Xavier. A lição chama-se Materialismo e Espiritismo. Conta-se que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes orientava no Rio de Janeiro uma reunião de estudos espíritas com a palavra livre para todos os circunstantes, quando, após os comentários diversos, perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite. Foi então que o renomado materialista, seu amigo pessoal, lhe dirigiu veemente provocação: Bezerra, continuo ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos, que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envolvidos, dos ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente. E com essa relação, meu caro, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu: os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência de comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as factícias, ou seja, as aparentes ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, e dos estudiosos enganados por vasta súcia, ou seja, por vasto bando de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitem o repto, ou seja, o desafio. Bezerra concentrou-se em prece alguns instantes e em seguida respondeu aliando energia e brandura: aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas
que ele terá arrancado ao desequilíbrio. Os irmãos infelizes, de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança. As viúvas e os órfãos, cujas energias o materialismo terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo. Os caluniados, aos quais terá ensinado o perdão das afrontas. Os que foram prejudicados por ato de selvageria social, mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que esqueçam os ultrajes recebidos. Os acusados injustamente, de cujo espírito revoltado terá subtraído o fel da revelação, substituindo pelo bálsamo da tolerância. Os companheiros da humanidade, que vieram do berço cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais o materialismo terá tranquilizado com princípios de justiça, para que aceitem pacificamente o quião de lágrimas que o mundo lhes reservou. Os pais incompreendidos, a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos, e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes que agem imunizados contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade. Os caídos de todas as procedências, a cujo martírio o materialismo tenha ofertado apoio para que se levantem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou: ah, meu amigo, se vocês materialistas puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o desafio. Profundo silêncio caiu na pequena assembleia, e porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Meus irmãos, minhas irmãs, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar o Evangelho de Jesus sobre as bênçãos, sobre as luzes da doutrina espírita. O quanto esse Evangelho tem nos consolado, tem nos ajudado. Ao mesmo tempo que instiga a nossa consciência a não cair novamente em velhos erros, mantendo velhas deformidades morais do passado, nos consola para nos mostrar que, embora ainda imperfeitos, nós não estamos perdidos. Deus está conosco, está junto de nós. Jesus está estendendo as suas mãos misericordiosas para todos nós, e nós podemos ter certeza da convicção de que, de que o Cristo nos trará para o seu aprisco. É apenas uma questão de tempo. Apenas uma questão de tempo. A doutrina espírita nos consola, nos mostra a realidade da vida aqui na Terra, nos ensina a amar as pessoas, os nossos irmãos e irmãs, sem qualquer distinção, sem qualquer tipo de senão. Nos mostra que todos nós devemos uns aos outros a compreensão, o entendimento, a paz, o diálogo, né? A luz da razão, a voz do perdão, o entendimento, a prece, e nos faz compreender pelos caminhos do amor que às vezes é preferível a gente ser feliz, ter paz, do que ter razão, por exemplo. Tantas e tantas pessoas que, no uso das suas razões, às vezes
comprometem a sua existência com uma atitude equivocada, às vezes usando a razão. Nós estamos vendo isso por aí. E é o amor de Jesus, o amor de Deus, que nos ensina que a vida é passageira, é rápida demais. Se nós todos aqui nesse instante formos fazer uma avaliação de quando nós, do que é possível a nossa memória recordar para os dias de hoje, nós vamos ver que foi um sopro. Outro dia, hoje eu comentava sobre a minha infância com minha mãe, lá no bairro Carlos Prates, e hoje me vejo aí com 63 anos de idade. Confesso para vocês que não vi passar. Não é assim? Então, meus irmãos, Jesus coloca à disposição a sua boa nova para todos nós, e graças a Deus que hoje nós já nos encontramos aqui reunidos, né, nas catacumbas atuais, que na realidade não são mais a casa do repouso daqueles que morreram, mas sim os centros espíritas, as casas de Jesus da modernidade, que é o nosso caso aqui, né? O mesmo as igrejas e os templos de toda a ordem, que nos permitem falar dessa boa nova, encher os nossos corações de esperança, quando tantas e tantas vozes nos tempos de hoje, nos tempos atuais, se levantam para falar em sofrimento e dores coletivas. Vamos buscar fazer a nossa parte. Vamos buscar dentro do universo que nós podemos atuar, que é onde? Nosso lar, nosso trabalho, com os nossos familiares. Vamos procurar levar de alguma maneira esse mecanismo maravilhoso e abençoado que são os ensinamentos de Jesus, que transformam as nossas vidas, se nós assim o desejarmos. Não é mesmo? Nós agradecemos então a presença de todos aqui, desejamos que todos retornem para os lares, abençoados por essa chuva maravilhosa que está aí nos servindo, né, na condição de benfeitora do nosso planeta, e que o Mestre possa amparar os nossos corações, as nossas vidas, e que valorizemos esses instantes que nos encontramos aqui falando do Evangelho, porque eles vão passar, mas vão ficar nas nossas lembranças e vão estar sempre presentes em nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de paz e de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso, do corpo e do Espírito, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todo o mal, principalmente do mal que ainda guardamos em nós mesmos, pois vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo sempre, que assim seja. E com essa prece, nós encerramos os nossos estudos e orações dessa noite, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais. Encerramos os nossos estudos na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, os passos serão dados agora e a fila será formada aqui no salão. Uma boa noite.